Bom dia, vamos dar início à leitura do livro Manual Prático de Apometria. Prefácio. Este livro é um ato de gratidão aos pioneiros da investigação dos aspectos espirituais da vida. Reverenciamos aqui Albert de Rochas, Blavatsky, Flammarion, entre outros, e obviamente o grande Allan Kardec. Além disso, queremos honrar a memória do Dr. Lacerda, criador da técnica anímica espiritual, chamada apometria, uma importante ferramenta que pode ser utilizada como complemento aos conhecimentos da mediunidade, no auxílio ao próximo, sempre de forma caritativa, como nos ensina Jesus. Dai de graça o que de graça recebestes. Ao fazer isso, abaixamos nossas cabeças para os pioneiros da Casa do Jardim, onde tudo se iniciou. Dentro da nossa visão, a apometria deve ser utilizada como uma técnica complementar ao conhecimento espírita, sendo essencialmente anímico-mediúnica, a mesma disciplina, a serenidade exigida no manejo da mediunidade deve também ser aplicada ao uso dessa ferramenta. No ano de 2000, nosso grupo, através de nosso dirigente Milton de Souza, entrou em contato com o livro do Dr. Victor Ronaldo, Apometria, Nossos Horizontes na Medicina Espiritual. Esse grande trabalho do Cristo, que viria a se tornar um querido amigo pessoal, nos levou a inúmeros questionamentos. Estudamos posteriormente na fonte com o Dr. Lacerda e durante 3 anos testamos as chamadas leis da apometria, que nada mais são do que conclusões obtidas pelo seu criador em 20 anos de estudo e prática no bem, ao próximo na Casa do Jardim, instituição anexa ao Hospital Espírita de Porto Alegre. O material que preparamos com muito amor é um manual prático de estudo e trabalho, mas o estudante trabalhador que utilizar a técnica não deve se limitar a ele. Nenhum grupo mediúnico pode crescer sem estudo sistematizado. Muitas pessoas colaboraram para esta obra, mas o nosso eterno dirigente Milton de Souza merece os créditos pelo trabalho. Que a leitura seja agradável, que gere questionamentos e principalmente que abra o coração dos trabalhadores para possibilidades diferentes, eventualmente até para chegar à conclusão que não querem trabalhar com a técnica, pois é um caminho e só um caminho. Sérgio Vêncio. Agora a introdução. Apometria e Espiritismo, esclarecimento à luz dos ensinamentos cartesianos. Quer faz a moderna ciência espírita, reúne um corpo de doutrina, o que estava esparso, explica com os termos próprios o que só era dito em linguagem alegórica, poda o que a superstição e a ignorância engendram, para só deixar o que é real e positivo. Esse é o seu papel. Certa feita, alguém nos interpelou. Apometria e Espiritismo? Eu retruquei. Depende do ângulo pelo qual se analise o assunto. Em nosso modo de ver, a apometria enquadra-se perfeitamente no elenco de atividades espíritas. Semelhante resposta-se à sua razão de ser. E aqui nos propomos a dirimir qualquer controvérsia a respeito. O Espiritismo, por definição, é uma doutrina abrangente e evolutiva. Portanto, situação bem diversa das demais religiões, quase sempre eivadas de dogmas, práticas exteriores e obediência cega aos pontífices infalíveis. O termo doutrina pode ser definido como um conjunto de princípios que servem de base a um sistema religioso, político, filosófico, científico, entre outros. A seu turno, a proposta kardeciana assevera: o Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ela consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que demandam dessas mesmas relações. Podemos defini-lo assim: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Muito sabiamente, ao conceituar o Espiritismo, Allan Kardec logo de início o rotulou de
ciência de observação, qualificação que nos autoriza a lançar mãos de artifícios experimentais, mesmo que sui generis, com o objetivo de devassar a realidade espiritual que nos cerca e nos interpenetra. Essa é a razão pela qual o codificador nos alerta. A ciência propriamente dita é, pois, como ciência incompetente para se pronunciar na questão do espiritismo. Não tem que se culpar com isso e qualquer que seja o seu julgamento, favorável ou não, nenhum peso poderá ter. A ciência acadêmica tem por escopo a investigação dos fenômenos materiais, aqueles que se manifestam nos limites de nosso universo matemático. Todavia, a ciência espírita, ao se utilizar do instrumental mediúnico e das propriedades do magnetismo humano, revela-nos a realidade da dimensão extrafísica e descortina, portanto, novos horizontes para a medicina integral. Por isso admitimos que a explanação aqui feita se reveste de uma certa relevância. Caso queiramos entender o significado de espiritismo-ciência, com vistas à inserção em seu contexto experimental no capítulo referente à apometria. Por sua vez, a apometria nada mais é do que um conjunto de técnicas magnéticas aplicadas sobre o médium a feitas tarefas desobsessivas, com a finalidade de induzir o sonambulismo artificial, de tal modo que ele possa interagir mais facilmente com os desencarnados, reconhecer os mentores, localizar os obsessores e vislumbrar as patologias complexas na própria tessitura e perispirítica dos enfermos e identificar os pormenores das paisagens astrais. Diríamos então que a apometria, a exemplo da mediunidade, do passe magnético e de tantas outras expressões de conhecimento, expressões de reconhecida utilidade em nosso movimento, inclui-se no rol das atividades espíritas e dessa maneira deve ser reconhecido. Aliás, a bem da verdade, as inúmeras tarefas exercidas nas casas espíritas se multiplicam de acordo com os objetivos pretendidos pelas instituições, mas só devem merecer o título de atividade espírita se subordinadas aos critérios éticos que alicerçam a doutrina. Inferência óbvia, impossível de ser refutada. Ora, ao elaborar a sua conceituação, Kardec não especifica o que deve ou não ser considerado espiritismo, pois a complexidade científica da doutrina e a multiplicidade de tarefas enobrecidas agregadas ao seu contexto, de acordo com a lei do progresso, ampliam-se constantemente. Contudo, um pormenor permanece soberano, o aspecto ético das citadas atividades. O Espiritismo será aquilo que fizermos dele, e a sua excelência como doutrina libertadora dependerá única e exclusivamente do bom senso e da honestidade de propósitos de seus profitentes. Desse modo, mais uma vez, gostaríamos bem de frisar as particularidades que se devem destacar no conceito kardeciano de Espiritismo. O primeiro deles envolve a prática experimental, implícita na própria atividade mediúnica. Por se tratar de ciência de boa observação, o Espiritismo se vale de métodos e de técnicas experimentais, próprias, que variam de acordo com as pretensões e objetivos a serem alcançados pelos pesquisadores. O segundo aspecto diz respeito ao componente filosófico-moral, derivado dessas mesmas práticas, e aí incluem as soberanas diretrizes evangélicas. Pois bem, o exercício disciplinado da mediunidade, a transmissão de bioenergia através das mãos, as preces e radiações à distância, a água magnetizada e a aplicação das técnicas apométricas devem ser entendidos na conta de atividades espíritas, caso se efetivem em plena consonância com postulados doutrinários, gratuidade, vontade de ajudar os semelhantes e interação afetiva com os bons espíritos. Eis aí a chave da questão. Assim, admite-se que tais práticas por si sós não se caracterizam como espíritas, pois algumas são de uso corriqueiro em outras religiões, a exemplo do exercício mediúnico e da imposição das mãos. Contudo,
se dispensadas evangelicamente em instituições espíritas, tornam-se consagradas e devidamente incluídas no rol das atividades espíritas. Por extensão de raciocínio, aceitamos a existência da música, do teatro, do cinema e da literatura espíritas. Caso essas expressões culturais enalteçam os aspectos positivos da vida e contribuam para a evolução e dignidade da humanidade. Isso para que se tenha uma ideia de quantas atividades podem ser exercitadas em nosso ambiente doutrinário, com o objetivo de levar o estímulo renovador e o conhecimento maior às criaturas abatidas que nos batem as portas. Cremos que agora, após essas breves digressões, nos sintamos aptos a responder na íntegra a pergunta inicialmente formulada. Apometria e Espiritismo? A nossa experiência no assunto, aliada aos ideais de fidelidade à causa, nos mostram tratar-se de excelente atividade espírita, desde que praticada por dirigentes capacitados, médiuns devidamente esclarecidos e dispensada gratuitamente em ambiente espírita, em prol dos sofredores de ambos os lados da vida. Concluindo, diríamos, atividades espíritas são todas aquelas que envolvem o espírito com o amor fraterno e universal para a transformação do homem e da humanidade. Dr. Vitor Ronaldo Costa. Dr. Vitor Ronaldo Costa, autor de Desobsessão e Apometria, Análise à Luz da Ciência Espírita, lançada pela editora O Clarim. Trata-se de uma proposta com um enfoque absolutamente doutrinário, destinada aos espíritas estudiosos, especialmente aqueles que se dedicam às lides desobsessivas. O assunto é tratado de uma forma simples, objetiva, sem misticismos, crendices nem fantasias inaceitáveis.